Isis é mestranda em História, Teoria e Crítica de Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharela em História da Arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curadora do Núcleo de Curadoria do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Aldo Malagoli, MARGS, integra o Conselho Curatorial do MARGS, pesquisa a representação de sujeitos negros na história da arte do Rio Grande do Sul, realiza palestras utilizando as artes visuais como perspectiva de educação antirracista. Isis. Obrigada, Igor. Boa noite a todas e todos. Eu quero primeiro agradecer ao convite da Bienal do Mercosul de estar aqui hoje podendo falar com vocês e agradecer a presença desse público lindo, colorido, com muitas mulheres pretas, o que nos honra muito. Eu vou, para falar sobre a questão da presença de mulheres negras da arte, a minha fala ela vai ser pautada por essas perguntas. E a gente vai poder pensar, a partir do meu campo de atuação, que é as artes visuais, como a mulher negra tem sido representada na história da arte. Então, a gente lança essas perguntas, né, para a gente começar a refletir sobre isso, sobre a presença de mulheres negras nas artes. Que lugar a mulher negra ocupa no espaço de poder da instituição museu, que é o espaço de atuação que eu me encontro atualmente? Qual a posição de mulheres negras no campo discursivo das artes visuais? A posição de sujeito ou de objeto de enunciação? Esse é um ponto bem importante que a gente precisa pensar e vai refletir sobre ele ao longo da fala. E quais as narrativas sobre o feminino negro são produzidas no âmbito da instituição museu? Bom, para começar a falar sobre a presença de mulheres negras, eu resolvi trazer os dados do MARGS, né? Como eu já disse, é o lugar onde eu trabalho. O acervo do MARGS ele é composto por 1.200 e poucos artistas. Desses 1.200 e poucos, 670 por aí são homens, 340 e alguma coisa são mulheres. Isso para não trazer os números exatos, mas é isso, gira em torno de 300 e pouco. Dessas 300 e poucas mulheres, apenas 2 são negras. 2 mulheres negras entre 300 e poucas mulheres brancas artistas. Então, esse gráfico mostra, né, a assimetria da presença de mulheres no acervo dessa instituição, que é a instituição de artes visuais mais importante do Estado. Então, são 98% de mulheres brancas, 0,5% de mulheres negras e 1,5% de mulheres asiáticas. Bom, e aí eu começo a minha fala. A essa altura do debate, já sabemos que ao problematizar a questão de gênero, estamos falando sobre feminismos, no plural. Isso se faz necessário responder de que mulher se está falando quando fala de feminismos. Segundo a teoria da interseccionalidade, todo e qualquer debate sobre gênero precisa ser feito considerando a intersecção entre raça, classe e considerando a linha abissal que separa o norte e o sul global. Dependendo do debate, é também necessário considerar o território desde onde se fala. Precisamos ter consciência de que falar de corpos negros é necessariamente falar de alteridade e de um longo e sistemático processo de objetificação, inferiorização, subalternização e criminalização de indivíduos negros. É por isso que 2 importantes intelectuais do feminismo negro, uma brasileira, Sueli Carneiro, outra estadunidense, Patricia Hill Collins, defendem a importância de definir de que lugar se está falando. Eu, por exemplo, falo do lugar de mulher negra, periférica, mãe solteira, que ocupa um espaço, há bem pouco tempo, um espaço de poder, que é o museu. Ou seja, qual o lugar que você ocupa dentro de uma matriz de poder? Se é um lugar de privilégio, de vulnerabilidade, se é um lugar periférico ou de autorização discursiva. A importância de se definir o lugar social se dá pelo fato de que é a posição que se ocupa dentro de uma cadeia hierárquica de poder que irá determinar quem tem direito à voz.
Para Foucault, aquele que opera o controle das práticas discursivas, ou seja, a produção do saber, detém o poder. Para Stuart Hall, as práticas de representação sempre implicam as posições de onde falamos ou escrevemos, ou seja, a posição de enunciação. Historicamente, mulheres negras ocupam um lugar de maior vulnerabilidade social e, por isso, na maioria, não têm direito à voz. A arte, que é o campo do qual nós estamos falando, possui um potencial enorme de problematização das questões sociais e de reconfiguração do sensível. É preciso refletir sobre o que determinadas representações de corpos negros femininos nos dão a ver sobre as sobreposições e camadas de tempo que toda a imagem artística carrega. As representações sociais do negro na arte nos permitem, a partir de uma perspectiva do presente, problematizar questões de ordem histórica, social, política, cultural, étnica e de gênero. A representação do corpo nu feminino foi um tema recorrente na história da arte, a ponto de se tornar um gênero pictórico. O crítico de arte John Berger nos fala sobre o quanto a exploração do corpo da mulher na arte acaba por solidificar o imaginário moldado pela imagem feminina de passividade e de submissão ao prazer do olhar masculino. Em seu ensaio sobre a representação do feminino no cinema, a crítica e feminista Laura Mulvey denomina este processo de submissão do corpo feminino ao deleite visual do homem de male gaze. Mas, afinal, que corpo é esse do qual se está falando? A história da arte ocidental nos mostra que o corpo feminino subjugado pelo gaze é um corpo branco, que simboliza o ideal de beleza a ser contemplada. O corpo da mulher branca na arte ocidental é historicamente representado a partir de uma visão dicotômica da ninfa da Renascença ou da femme fatale do século XIX. No outro extremo, temos a figura da mulher branca como representação da virtude e da castidade feminina numa clara associação à figura da Virgem Maria. A mulher branca, então, representa historicamente a protetora do lar, cuja atividade sexual está limitada à maternidade. Segundo a filósofa e feminista Simone de Beauvoir, na cultura patriarcal judaico-cristã, a relação que os homens mantêm com as mulheres seria a de submissão e de dominação, portanto, uma relação hierarquizada. Segundo a autora, a mulher é vista como a antítese do homem, portanto, como o outro. Os homens as querem como um objeto, algo que possui uma função, impedindo-as de se constituir como sujeito. Historicamente, as mulheres, sobretudo as negras, foram colocadas em uma posição de corpo sem mente, portanto, desprovidos de capacidade intelectual. Grada Quilomba, escritora, teórica e artista, avança na discussão sobre o outro ao afirmar que mulheres negras, por não serem brancas... Gente, me arrepio toda quando eu falo dela. Mulheres negras, por não serem nem brancas nem homem, seriam o outro do outro. A antítese da branquitude e da masculinidade, fator que as coloca em um lugar de subalternidade muito mais difícil de ser ultrapassado. O racismo, portanto, contribui para manter as relações entre as mulheres hierarquizadas. Aí a relevância da interseccionalidade, do pensamento feminista. Intelectuais feministas negras como Kimberly Crenshaw, Bell Hooks, Audre Lorde, Djamila Ribeiro e Sueli Carneiro passam a considerar em seus estudos a intersecção entre raça, classe social, gênero e sexualidade, como já tinha dito antes. O conceito consiste na não hierarquização das lutas sociais, sobrepondo-as umas às outras. Segundo a perspectiva interseccional, no que diz respeito às questões de gênero, a noção de feminismo é diferente para a mulher negra, porque sua realidade é distinta da realidade das mulheres brancas. É por isso que, como nos ensina Sueli Carneiro, é importante identificar a categoria de mulher da qual se está falando, para que se contraponha a universalização do gênero feminino e a essencialização da noção de mulher.
Desde o período escravista, a mulher negra vem sendo silenciada pela opressão do racismo, da pobreza e pelo machismo, inclusive de homens negros. Conscientes disso, estas intelectuais vêm rompendo com os silêncios impostos à mulher negra por vozes que até então operavam unilateralmente os discursos sobre o outro. Vozes originadas na sociedade escravocrata, mas que também tiveram eco no pós-abolição, inclusive no seio do movimento feminista tradicional, perpetuando no tempo e no espaço discursos que situam a mulher negra no lugar de subalternidade, de exotização, de emoção e sexualidade exacerbada. A impossibilidade de pensar uma categoria universal de mulher fica evidente quando se pensa no mito da fragilidade feminina, argumento central na lógica da desigualdade entre os sexos, e que regulamentou a hierarquização dos seus papéis sociais. A construção da feminilidade negra durante o período escravista é a de uma mulher com força física similar à do homem, e por isso capaz de trabalhar de forma equiparada nas plantações de algodão, cana-de-açúcar ou de café. E aqui a gente tem essa imagem mostrando a diferença entre a mulher branca e a mulher negra. Na história da arte ocidental, a mulher negra normalmente aparece na função de serviçal ou numa posição, num lugar subalterno. E essas imagens, elas revelam essa coisa da força física, essa ideia, essa fantasia que se tem de que a mulher negra suporta mais facilmente a dor, que ela tem uma capacidade física maior do que a mulher branca. E ao lado, quando eu chego aqui na biblioteca, hoje à tarde, eu me deparo com essa imagem que mostra o quanto que as imagens, as representações de pessoas negras na história da arte, elas trazem representações estereotipadas e que colocam as pessoas negras no lugar de subalternidade. E isso está presente aqui também na biblioteca de Pelotas, como está presente no acervo do Margues. Acredita-se que a primeira imagem distribuída, deixa eu só voltar aqui um pouco para a gente falar sobre essa construção, a hierarquização e a construção do outro. Acredita-se que a primeira imagem distribuída em grande escala, produzida como enunciado da diferença entre os povos, tenha sido o Theatrum Orbus Terrarum, de Abraão Ortélio. É essa imagem. A imagem é composta por figuras alegóricas dos continentes europeu, asiático, africano e americano. A Europa é apresentada como personificação da justiça, da sabedoria, ética e do trabalho, ou seja, como sinônimo de civilidade. Enquanto o continente africano é vinculado ao primitivo e ao selvagem. É possível dizer que, deste período em diante, a iconografia de representação de pessoas negras, indígenas e asiáticas esteve a serviço do projeto moderno colonial de semiotização da diferença. Discursos proferidos sobre o outro por meio da percepção de um eu branco contaminada por crenças, valores e ideologias teorizadas e difundidas pelo pensamento religioso e filosófico ocidental. A representação visual de mulheres negras no acervo do Margues nos mostra claramente os processos de exotificação e subalternização de sujeitos negros no âmbito da arte por meio do mecanismo da estereotipização. E aí eu tenho que falar para vocês que eu estou fazendo a minha pesquisa sobre a representação de sujeitos negros nos acervos, e no acervo do Margues existe uma hierarquia de representações em que as pessoas negras apresentam, em primeiro lugar, em cenas de trabalho subalterno, em segundo lugar, em cenas de religiosidade de matriz africana, mas a partir de uma visão fetichista, e em terceiro lugar, o corpo no feminino. E é sobre isso que a gente vai falar. A representação de mulheres negras no Margues, a representação de sujeitos no âmbito da arte, por meio do mecanismo da estereotipização. Então, essa é uma imagética composta por uma iconografia de exaltação do exótico, uma cultura visual sobre o outro e acerca de tudo que era estranho ao modelo e aos costumes civilizatórios ocidentais.
Aos olhos da sociedade patriarcal e escravocrata, a mulher negra era vista, por um lado, como um corpo para o trabalho, seja ele braçal, doméstico, ou um corpo para o aleitamento e cuidado para com os filhos do Senhor. E, por outro lado, um corpo para a saciedade do prazer sexual do Senhor ou para a reprodução de outros escravizados. Segundo Bell Hooks, a violação dos corpos de mulheres negras na sociedade escravista era vista como consequência da lascividade inerente à mulher negra, a vítima sendo culpabilizada. A autora afirma que isso resultou na desvalorização da natureza feminina negra, o que permitiu a construção de um imaginário social pós-emancipação, em que se tem uma imagem da mulher negra como sexualmente permissiva, inata e moralmente depravada, que é as representações da qual a Dedi falava antes, também na esfera do teatro. O ícone desse tipo de pensamento foi Sarah Baartman, uma mulher africana do povo Khoisan, que foi exibida como atração na Europa do século XIX, sob o nome pejorativo de Vênus Hotentote. Seus seios, quadris e nádegas proeminentes foram usados como argumento para a comprovação de uma suposta patologia sexual das mulheres negras, uma sexualidade tida como desviante. Essa iconografia foi bastante explorada na representação de mulheres de origem ou ascendência africana e é um dos exemplos mais contundentes da degradação do feminismo negro. E isso a gente pode ver nessas obras, nessa representação de mulheres negras, as gravuras que compõem o acervo do Margues, o quanto elas se aproximam dessa imagem da Sarah Baartman. A representação do corpo, né, com os quadris mais largos e quase uma animalização da figura da mulher negra. E como contraponto, que são essas imagens aqui, que também são do Margues, a mulher negra, todas as representações, todas as obras de representações de mulher negra, ela é sensualizada ou erotizada, algumas em menor escala, outras em maior. Sempre com uma parte do corpo aparecendo, sempre exaltando essa sensualidade exacerbada que foi construída sobre as mulheres negras. E essas aqui, que são as mais degradantes, que eu considero e que sempre me causam repulsa quando eu olho, elas são inclusive de artistas bastante famosos no Rio Grande do Sul. Isso ajuda a gente a pensar a problemática desse tipo de representação e que quem tem o direito e a legitimidade de falar sobre o outro, de produzir discursos sobre o outro. Essas obras evidenciam lugares sociais destinados à mulher negra, valorizada por uma suposta sensualidade inata, por uma natureza exótica, primitiva e intelectualmente inferior. Obras por meio das quais é possível refletir sobre as implicações da hierarquização das raças, racismo, nas relações sociais, assim como suas implicações na autopercepção dos sujeitos negros. E aí, para a gente pensar, essas aqui são imagens do Di Cavalcanti, né? É outro artista que trabalha muito essa ideia de hipersexualização do corpo da mulher negra. Caribé é um artista bastante famoso na Bahia, que é argentino e que quem obteve, digamos assim, por muito tempo, a legitimidade de falar sobre a cultura negra, apesar de ser um homem branco e argentino. E daí para vocês verem como são degradantes essas imagens, né? E elas são muito diferentes das imagens de nu de corpos brancos, de mulheres brancas. Essa é uma imagem aqui do Museu Leopoldo Gottuso, que também traz essa ideia de hipersexualidade do corpo negro e de exotização da mulher baiana, no caso, essa figura da baiana. E aí eu trouxe essas perguntas para a gente poder pensar essa presença da mulher negra nos acervos, em exposições. Eu esqueci de falar, e eu sempre esqueço de falar, e isso tem uma razão de ser, que a gente pode falar depois, que eu, Isis Abreu, sou a primeira curadora, a primeira mulher negra a curar uma exposição no Margues, no principal Museu de Arte do Rio Grande do Sul, esse ano, 2018. Além disso, nos 65 anos de história do museu, apenas 4 mulheres negras trabalharam. Eu sou a segunda, entrei ano passado, 2018. A primeira era a Giane Escobar. Ela é pelotense? Ela estudou aqui, a Giane.
Então, eu lanço a pergunta para a gente poder refletir. Quais estratégias possíveis para descolonizar... Não, então eu acho que, né, a minha visão é que é necessário, a gente precisa descolonizar o museu, já que ele é um produto e um dispositivo da narrativa colonial que coloca sujeitos negros, que colocou e continua colocando sujeitos negros em lugar de subalternidade e de exotização. Então, eu acho que é urgente que se descolonize o museu. E daí a gente precisa pensar quais as possíveis estratégias para a descolonização do museu, que outras histórias são passíveis de serem contadas sobre sujeitos racializados como negros e negras, como desenvolver propostas curatoriais, incluindo essas obras que apresentam imagens estereotipadas de corpos negros, ou seja, como pensar uma curadoria usando imagens como essas que eu mostrei há pouco. E como desconstruir, no âmbito do museu, discursos essencialistas historicamente produzidos sobre corpos negros. E aí eu quero dizer que, antes de descolonizar o museu, é preciso descolonizar o eu, é preciso descolonizar o inconsciente de cada um. E daí eu trago outras perguntas. Ah, não, são as mesmas? São as mesmas. Então, eu quero que a gente possa refletir sobre isso, sobre a importância da descolonização do inconsciente.